Olá, muito boa noite, graça e paz, queridos, a todos que nos acompanham através do Facebook, através do YouTube. Nós estamos começando mais uma live da nossa célula online para você aqui na nossa primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. E é muito interessante porque hoje a gente tem um assunto que certamente tem muito a ver com os nossos dias. A gente vai falar sobre igreja e política, política e igreja, qual a relação, como uma pode andar lado a lado com a outra, se é que pode, enfim, a gente vai discutir isso com os nossos pastores que aqui estão e com a sua participação. É muito importante que você fique conectado com a gente, que você mande a sua pergunta. Pastor Caio, Pastor Tiago, Pastor Jean, Pastor Guto, Pastor Juba, está todo mundo aqui, e eu, Marcos Vinícius, muito honrosamente estou aqui, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade. Para mim é uma grande honra poder estar mediando aqui este, vamos dizer, um debate, mas um debate realmente que tem um único intuito, de trazer realmente o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que à luz da Bíblia a gente possa caminhar e entender um pouco mais sobre este assunto. Vou pedir para que o pastor Tiago nos conduza em oração neste momento. Senhor Deus, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta noite. E, Pai, de fato, nós vivemos tempos, Deus, difíceis, mas, Deus, nós cremos que o Senhor está sob o controle de todas as coisas e tudo está debaixo da Tua mão poderosa. E, Deus, em especial, nós vamos falar nessa noite sobre política, sobre postura de muitas da igreja diante das faces da política do nosso tempo. Nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração e o coração do nosso povo, o coração, Pai, das pessoas da nossa cidade, de todas as pessoas que vão acompanhar essa live ou vão assistir depois. Deus, que o Senhor possa ser aqui mais do que alguém que vai ser citado, mas seja o mediador de todas as coisas. Clamamos a Ti, Deus, a Tua direção, o sopro do Teu Espírito no nosso coração, dando ao nosso coração luz, entendimento, direção para os nossos dias. Traz entendimento a nós e que haja, Deus, nesse tempo que vamos passar aqui, seja um tempo de prosperidade do nosso conhecimento, do nosso entendimento, e que possamos caminhar juntos como igreja numa mesma direção. É o que nós clamamos, Pai. Te louvamos, Deus, pela disponibilidade de cada um, te louvamos por cada família que está reunida nessa hora diante, Pai, da tela de um dispositivo para acompanhar e para fazer parte conosco desse tempo. Nós te agradecemos pelos meios que temos para fazer isso, te agradecemos por cada um, por cada técnico, por cada irmão que está aqui, para que essa transmissão possa acontecer. Nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Te louvamos, Deus, com gratidão no nosso coração. Seja adorado nessa noite através de cada expressão do Teu povo em casa e do Teu povo que está reunido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e a gente abre aqui o nosso... O senhor quer trazer uma palavra antes, pastor? Vamos, por favor, né? Perdão, eu estou tão empolgado com o tema, me perdoe, mas vamos lá, vamos para a palavra, que certamente vai ser uma grande bênção. Na verdade, essa palavra é uma devocional que inicia e dá start ao nosso tema, para que a gente possa começar as nossas conversas daqui a pouco. E eu escolhi o texto de Marcos, capítulo 12, verso 13 em diante, que é a passagem em que Jesus discute com os fariseus e os herodianos sobre a questão do tributo. E nessa passagem, a palavra de Deus diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então nós temos aí dois partidos. Esses partidos eram de natureza religiosa e política. Os fariseus eram mais religiosos que políticos, mas não tinham também não haviam aberto mão da ação política, não. E os herodianos, que eram um partido político da época de Jesus, para que o apanhassem em alguma palavra, diz o texto. Então eles estavam em conchavo, né? Eles estavam num conluio, fariseus e herodianos, para pegar Jesus. Ainda que eles fossem talvez contrários no dia a dia, fossem oposição um ao outro, mas contra um inimigo comum eles se unem. E o texto diz: chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja,
porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me 1 denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie, essa figura e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Essa afirmação de Jesus, final, é uma afirmação que me leva a várias reflexões, mas para ser breve, essa afirmação, em primeiro lugar, me parece ser um apelo à Igreja de Cristo na nossa época, do nosso tempo e de todos os tempos, de que nós devemos compreender, devemos entender a distinção clara que há entre César e Deus. Jesus deixa claro essa distinção entre o que é de César e o que é de Deus. Eu penso que a igreja, sobretudo, ela precisa compreender qual é a sua função no mundo. A igreja não é um partido político, o evangelho não se reduz apenas a um programa de natureza social, política, mas a igreja é a agente do reino de Deus na terra, a igreja é o povo de Deus e precisa entender o propósito para o qual ela foi chamada, a fim de que em momento nenhum ela seja seduzida ou iludida por qualquer apelo que não seja o apelo de Jesus nos evangelhos, e que não seja o apelo da palavra de Deus, que nos diz que a igreja existe para anunciar as virtudes do rei e as virtudes do reino de Deus nessa terra. É essa a chamada da igreja. Mas esse texto também, quando nos fala que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, nos diz que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer essa distinção, mas, em segundo lugar, nós precisamos compreender que a igreja não é uma agente alienada desse processo. Nós não podemos nos alienar desse processo. Nós devemos nos abster de sermos a favor ou contra enquanto partidários, mas nós não somos pessoas alienadas de todo o processo político. A Bíblia mesmo nos ensina que nós precisamos aprender a politizar as nossas orações. A Bíblia nos fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, que nós devemos orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser muito conscientes de todo o processo político, porque como cidadãos que somos dessa terra, somos peregrinos aqui, mas enquanto estamos na peregrinação dessa terra, precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade, por exemplo, de ir às urnas e votar, e como votar. A Bíblia nos ensina que o cristão, ele precisa, em primeiro lugar, ser o exemplo de ética, de postura, de conduta. A palavra política, como depois nós vamos ouvir certamente, ela significa essa ética no meio da coletividade. Então, de qualquer forma, a igreja terá ações políticas, não ações políticas partidárias, mas ações políticas no sentido de agir eticamente, resgatando, atraindo os valores do reino de Deus na terra. Isso é inevitável e nós não podemos fugir disso. Que Deus nos abençoe nessa conversa e que isso possa ser muito relevante para você que nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém. E a gente já quer te convidar, você que está nos acompanhando, mais uma vez quero citar aí o Facebook e também o YouTube, a gente está com as duas lives no ar, para que você possa participar também, envie a sua pergunta aí e participe conosco. Bom, eu quero abrir, achei muito interessante essa palavra, pastor, que o senhor trouxe, e principalmente quando menciona essa questão de quem somos, né, e como peregrinos aqui nessa terra. E eu creio mesmo que talvez o grande desafio é a gente ter mesmo essa identidade bem definida em nós, a ponto de não sermos partidários, porque
Se não nesse momento, mas em outro momento, eu vou ter dificuldade de orar por esse ou por aquele governante, né? A partir do momento que eu tenho um partido, que eu tenho esse, como é que eu posso dizer? A gente, não vou dizer fanatismo, mas uma simpatia exacerbada, mas exagerada, e a gente tem percebido isso, né? Então, eu queria trazer já essa primeira colocação, assim, como é que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Como é que nós devemos encarar essa situação, por exemplo, quando tem um governo que eu não sou simpático a ele, porque é inevitável, se a pessoa tem uma tendência já ideológica, dificilmente ela vai conseguir mudar isso, né? Dificilmente. Que foi? Estou enrolando demais. Foi tema de conversa nossa antes. Né? É que eu penso assim, dificilmente ela vai conseguir mudar isso, essa ideologia dela. Mas, então vamos imaginar que ela tem realmente um partido, mas como é que ela deve se posicionar diante de um cenário como esse? Quer dizer, eu não sou simpático ao governo que aí está, porém, o que eu devo fazer à luz da Bíblia, como igreja? Primeiro, dizer que como cristão, o nosso primeiro compromisso é com Deus, certo? Como cristãos, coletivamente falando, igreja, nós temos compromisso com Deus. Em Efésios diz que pela igreja é que vai ser manifestado, revelado o conhecimento para transformar esse mundo. Está falando da função da igreja, do caráter da igreja. Essa mesma igreja é convocada para ser uma igreja que possa, antes de tudo, como diz lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, todos os homens esperam da igreja, dos cristãos, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Olha que interessante, que ele fala para Timóteo. A palavra Timóteo significa aquele que honra a Deus. Deus está convocando a geração que honra a Deus. A igreja foi chamada primeiro para honrar a Deus. Qualquer um que tenha esse viés, essa responsabilidade do reino, é chamado para honrar a Deus. E honra tem a ver com comportamento. É o movimento do outro. É Deus olhando, você me honra, porque se obediência é aquilo que eu faço perto do meu pai, como filho, honra é aquilo que eu faço longe. É obediência longe. Paulo convoca aqui Timóteo para ser aquela geração que clama por um povo. E não somente isso, ele fala assim, em favor de todos os reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Por que a favor de todos os homens, reis e autoridades? Para isso mesmo, para que vivamos vida tranquila e mansa. E nós sabemos que nós não temos vivido isso. Desde a última eleição, nós temos vivido um Brasil, visto um Brasil politizado, assim, polarizado, dividido, e isso também alcançando a vida da igreja. A igreja também está dividida, ou se dividindo, por questões políticas, né? E continuando o texto aqui, ele fala assim, olha, se nós queremos ter uma vida tranquila e mansa, a gente tem que interceder, suplicar, orar e agradecer, com toda a piedade e respeito. Como é que Deus vê isso? Olha só, Deus dá a dica daquilo que é bom para nós. E quando a gente cumpre o princípio da súplica e da oração, isso faz bem para Deus também. Olha só, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E aí continua o texto. Eu quero dizer o seguinte, a geração daqueles que honram a Deus é chamado para cumprir primeiro os princípios da palavra de Deus. Se nós oramos por aqueles que não temem a Deus, nós fazemos muito bem. Isso é muito bem para Deus. E, de certa forma, aqueles que não temem a Deus serão beneficiados e abençoados por isso. Mas a nossa função como igreja, geração que honra a Deus, é cumprir os princípios que dão a dica daquilo que vai nos abençoar e resultar em vida tranquila e mansa, piedade e respeito. Posso colocar aí? Pastor. Eu acho que, eu gostei do que você colocou, Marcos, eu acho que a gente tem que pensar e fazer uma separação. Talvez nem separação seja a palavra mais correta, mas vamos dizer assim, a oração
ela não pode ser partidária, né? Porque fica complicado quando você pega alguém que pega a sua posição política e ele quer orar de acordo com a posição política que ele tem. Então, se eu sou simpatizante da política A, B, C ou D, a minha oração vai acompanhar a posição A, B, C ou D. E aí, acho que a palavra que o pastor Guto colocou, ela se encaixa perfeitamente. Quando nós levantarmos as nossas orações e súplicas por aqueles que estão investidos de autoridade, seja ela em que nível for e em que área da sociedade for, ela tem que ser, eu vou usar uma expressão, pode não ser a mais correta, mas a gente tem que orar pela política do reino, né? Ou seja, como é que Deus vê determinadas situações, qual é a maneira que a palavra de Deus nos orienta a nos posicionarmos, apesar de eu ser favorável ou contrário a uma ou outra ideologia política, ou atitudes políticas de uma ou outra pessoa. Porque senão as nossas orações vão ficar no vazio, vai ser uma coisa que vai ecoar sem direção alguma. Eu creio que um problema, talvez, na nossa formação, na formação da nossa visão política, é que a gente costuma pensar a política apenas no âmbito daquelas questões óbvias materialistas. A gente não costuma pensar a política como, aliás, além de ser uma questão voltada muito mais para o material, a gente não costuma pensar que ela é um papel de todo mundo deveria exercer política na sociedade. Não no sentido de pertencer necessariamente a um partido, de pertencer de vestir a camisa de um lado ou de outro, mas no sentido de exercer palavra crítica, de exercer uma visão crítica das circunstâncias, de ter uma postura coerente com aquilo que se professa, inclusive em relação à fé, mas principalmente, eu acho que talvez muitas vezes as instituições estão preocupadas em levantar figuras políticas, personagens políticos, e se esquecem de que individualmente, cada um de nós aqui, somos responsáveis politicamente na sociedade, porque a política é uma ferramenta importante para a construção da identidade cultural, tanto da nossa particular quanto da nossa coletividade, onde quer que nós estejamos inseridos. Então, nesse aspecto, a coletividade é algo importante, né? E a gente precisa parar de pensar na política apenas como a elaboração ou a criação de um ente, de um ator político partidário, para uma postura que gera uma movimentação cultural, tanto na vida particular quanto na comunidade. Fantástico. Olha, a gente já tem uma pergunta aqui, gostaria de compartilhar com os irmãos, com os pastores. O Samuel, ele está perguntando: boa noite, gostaria de saber o que os pastores pensam a respeito, são 2 pontos, a demonização da esquerda no nosso país e o envolvimento da igreja com o presidente que aí está. Eu acho que são 2 perguntas, né? Eu vou começar pela última. Questão do envolvimento da igreja. A gente precisa entender que igreja é essa, porque quando você generaliza, você está colocando todo mundo dentro de uma mesma condição, óbvio. Eu penso que, por exemplo, a nossa igreja tem um posicionamento político, um manifesto público, inclusive, que já foi anunciado à igreja em anos passados, está em registro de ata, que nós não praticamos, por exemplo, o voto de cabresto, ou o voto, no nosso caso, de cajado, né? Que a igreja determina em quem votar. Isso não existe aqui. E os irmãos que compartilham, que congregam aqui, sabem disso. Que não existe essa determinação, esse voto obrigatório, até porque o voto é livre. Até porque isso sobretudo, uma ação natural de iniciativa do cidadão. Então, nós não podemos monitorar e nem legislar sobre isso. Não é dever da igreja, não é posição da igreja, esse cerceamento da opinião alheia, né? Agora, nós somos também convidados a ser
como pastores, pessoas que refletem sobre a realidade, e como pessoas que refletem, nós podemos sim orientar. E qual é a orientação que nós damos? A orientação não é para partido A, e aí eu já estou entrando na pergunta inicial da demonização da esquerda, né? Não é para opiniões X ou Y, direita ou esquerda, mas, sobretudo, como igreja e como pastor, agora dando a minha opinião, eu procuro orientar as pessoas para olhar o candidato, se ele tem vocação política, se ele tem experiência, se ele possui caráter, a história dele comunica o quê? A história dele é uma história que comunica quais verdades, quais mensagens isso passa. Então eu creio que, como pastor, eu não tenho que olhar as questões de natureza partidária, política partidária, mas eu sou convidado a ser uma pessoa reflexiva e, nessa reflexão, orientar a minha comunidade. Eu prefiro orientar nesse sentido, de olharmos para a pessoa, para o candidato, nesse caso, e observarmos todas estas variações, essas variantes que vão determinar se é alguém competente para aquela tarefa ou não. Não basta, por exemplo, ser íntegro, tem que ser sensato. Não basta ser uma pessoa honesta, precisa ter vocação política, porque senão, até mesmo nas suas ações em busca de ser íntegro e honesto, ele pode se tornar uma presa fácil nesse mundo que, infelizmente, dentro da nossa cultura política no nosso país, é um mundo de muita corrupção e de muitas armadilhas. Então é necessário, penso, toda essa conjunção de fatores que levam a pessoa a ser elevada a esse poder público, que é um poder tão especial. Então, particularmente, eu não demonizo nenhum partido, não demonizo nenhum lado, mas penso que nós precisamos ser reflexivos o bastante para orientar a nossa comunidade no caminho que ela deve seguir. Alguém gostaria de complementar aí essa fala do pastor? Tranquilo? Bom, dando sequência, então, acho que um outro ponto também que é interessante é assim, a partir do momento em que eu penso que eu tenho a direção da Bíblia para orar pelas minhas lideranças, pelos governos, na verdade, pelas autoridades, né? Será que não falta, aí eu quero uma posição de vocês, assim, um entendimento nosso que a oração, ela é para o governo e não para a pessoa que está no governo? Não é esse o ponto que falta? Porque assim, eu oro para esse governo, então eu começo a orar por esse governo, de repente esse governo tem determinada prática que me desanima, com as minhas convicções, vai contra aquilo que eu... E aí eu falo, não vou orar mais não. Quer dizer, não é assim, né? Eu entendo que vou retomar a minha fala, né? A oração, ela não deve ser personalizada ou voltada de acordo com aquilo que me agrada ou não, né? Acho que o que dificulta um pouco o nosso posicionamento, nesse sentido, Marcos, é que no nosso país, tanto a nível municipal, estadual ou federal, nós não temos políticas de governo. Nós temos políticas pessoais e partidárias, né? E aí a gente acaba se vendo numa saia justa, porque se a gente ora para que determinada ação dê certo, pode gerar a impressão de que eu sou favorável àquela ação ou àquela posição, né? Então eu entendo que a visão nossa tem que estar voltada para as ações governamentais, né? Para que sejam despertadas ações governamentais que sejam direcionadas para o bem-estar da população, que é o que, infelizmente, a gente vê de uma maneira bastante reduzida dentro do nosso país.
A gente vê que a nossa população está muito dividida, né? Tem essa coisa mesmo da esquerda, essa coisa da direita, e com esse atual governo isso ficou muito mais bem definido, porque aí você tem agora a direitaça e a esquerdaça que eles falam, né? E aí a gente vê a igreja no mesmo cenário, né? A gente vê em alguns grupos, por exemplo, as pessoas lançam ali nos grupos de WhatsApp, por exemplo, determinada situação ali de um vídeo que denigre a imagem de alguém da esquerda. E aí logo já vem um outro irmão e já posta lá um que denigre o cara da direita. Enfim, como igreja, como irmãos, como nós devemos agir diante disso? Nós devemos participar dessas coisas? É sadio, é correto propagar essa informação, que é uma informação que denigre, se é verdadeira ou não é, mas que está denigrindo, de certa forma, a imagem de alguém? Eu queria só retomar lá atrás a pergunta, acho que Samuel, né? Que o Samuel fez, e depois já dar a palavra aqui para o pastor Guto. Eu queria só ler um trechinho, eu consegui aqui o nosso posicionamento político. É só um trecho, porque ele é maior do que isso, e a gente depois pode, como ele é um manifesto público, qualquer irmão pode ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso a esse manifesto público de posicionamento político da primeira IPI de Marília. E diz assim, uma parte dele, tem os considerandos, que eu não vou ler porque são muitos, mas uma parte dele diz assim: a primeira IPI de Marília, embora não seja avessa ao processo político corrente em nosso país, vem publicamente manifestar que não concede apoio nominal a nenhum candidato ou candidata, permitindo, no entanto, que estes se apresentem ao Conselho da Igreja e sua agenda política para apreciação. Uma vez apreciada e aprovada pelo Conselho, o candidato ou candidata tem a liberdade de, não com o apoio, mas com aval deste, afixar no quadro de aviso da Igreja uma carta de no máximo 2 laudas que contemplem sua apresentação pessoal e plataforma política, comprometendo-nos em realizar momentos de intercessão pelo candidato ou candidata em culto público em dia pré-determinado pelo Conselho. Assim, entendemos cooperar com o momento político do país, não nos alienando a tal processo, mas também permitir, e aqui é importante, que os membros da igreja exerçam seu dever de cidadania com liberdade, sem coerção ou manipulação, antes apelando às suas próprias convicções. Então, isso fica mais do que claro de que não existe essa indução a voto algum, né? Pastor Guto? Qual foi a pergunta anterior? Essa questão de ficarem se degladiando no WhatsApp e até denegrindo a imagem da Rapaz, política do ódio. Eu vou falar em nome de muitos brasileiros aqui. A luta continua. Preste atenção. Fazer o outro lado, então, essa questão aí, tá ok? Sim, não, eu estou brincando, mas assim, irmãos, eu falo em nome de muitos que estão aí, que são atacados a todo momento pelo WhatsApp, por outras, né, redes sociais, e dependendo da notícia que você recebe, e quase sempre são agressivas, são tristes, poucas são positivas, nós somos tentados, inflamados. Isso, às vezes, determina o meu dia. Eu, como cristão, não tenho que ter a sabedoria de que quem me gera paz é a presença de Deus, certo? Não estou aqui me alienando, tá? Estou dizendo assim, a gente está ligado, a gente está com o jornal debaixo do braço, Calbart disse isso, né? E a Bíblia na outra mão. Depende de como vem a notícia, nos entristece profundamente. Se a gente der vazão à carne, a gente arrebenta com os nossos irmãos em Cristo, os nossos parentes. E eu estou falando aqui em nome de muitos que já agrediram. Eu já fiz isso, irmãos, eu já fiz isso. E é triste, dói no coração, a gente fica envergonhado. Mas tem uma coisa, Deus está nos dando chance para ter uma postura diferente. Uma postura diferente. De confiar nele. Agora você imagina, só para finalizar, o profeta Jeremias fala para o povo de Israel,
E ele era o único profeta que dizia o contrário, porque todos os outros profetas, diante do rei da Síria, e Jeremias dizia assim: olha, fiquem aí na Babilônia, fiquem aí, e se submetam ao governo de Nabucodonosor. Fiquem aí, casem aí, criam filhos, tenham filhos, constrói a casa de vocês, se submetam. Aí todo mundo assim, fala para o rei Zedequias, se eu não me engano, fiquem aí. E todos os outros profetas diziam: não, a gente vai voltar para a terra de Israel. E Deus estava falando através do profeta: fiquem aí, porque é isso que Deus quer. Agora, você imagina nós nos submetermos a um governo que nós não gostamos, tanto da esquerda como da direita. O que nós temos que fazer? Submeter a um governo que Deus mesmo instituiu, que Deus está permitindo, porque Deus visa com a igreja um tratamento. Um tratamento. De repente, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil tem a intenção muito maior de reorganizar a igreja dele, de preparar a igreja dele, do que simplesmente nos unir politicamente. Resumindo, mais Bíblia, menos WhatsApp. Cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. Amém, todos nós. Amém. Pastor Juba. Não, tem uma pergunta aqui. Antes da pergunta, só falar como a gente já tem conversado e tá muito claro, nós, como igreja, como pastores, nós somos pastores das ovelhas, do povo. Nós somos pastores do pessoal da esquerda, do pessoal da direita, nós somos pastores do pessoal do centrão e nós somos pastores principalmente daqueles que estão fora de tudo isso. Aqueles que estão excluídos da sociedade, os menos favorecidos. Nós somos pastores de pessoas, tá? Eu tenho uma pergunta, eu já ia falar da Aline, viu, Rafa? Mas ainda bem que você botou aí embaixo. O Rafael Talaveras, a Aline e o Rafael, né? Mas como ele botou aqui, o Rafael tem uma pergunta, mas eu queria dividir essa pergunta em duas partes. A gente falou muito sobre a questão da política e política partidária. Será que a gente consegue conceituar isso ou definir rapidinho o que é política, o que é politicagem e o que seria política partidária? Só para a gente tentar definir isso, e aí ele vem com a pergunta, então, como que um cristão, não a religião, como que um cristão pode ajudar a política? Como que um cristão pode ajudar a política? Vamos lá, definindo então política, politicagem e política partidária. Política, verdade. Vamos lá. Primeiro, a palavra política, se nós formos resgatar a sua etimologia, ela nos fala a respeito da ética na coletividade, mais especificamente a ética na cidade. Mas é como nós nos portamos eticamente na sociedade. Eu acho que, de qualquer forma, a igreja, ela tem ações políticas, ela tem iniciativas políticas, todas as vezes que ela demonstra a ética cristã na sociedade. Por exemplo, quando nós resgatamos alguns valores que são valores do reino de Deus e aplicamos isso na prática do nosso dia a dia, nada mais estamos fazendo do que agindo de maneira política, no sentido de estarmos eticamente manifestando a maneira como cremos, através das nossas ações, numa sociedade que é uma coletividade. Exemplo disso foi algo que fizemos há pouco tempo agora, e já aproveito para dizer que vamos fazer outro, que é o jejum das mãos estendidas. Ali foi um ato político. É a ética do reino manifesta na sociedade. Qual que é essa ética do reino? A ética da generosidade, a ética da solidariedade, a ética de estar próximo daqueles que são menos favorecidos, a ética de tirarmos os olhos de nós mesmos, deixarmos o egoísmo para sermos altruístas, ou seja, todos esses valores são valores éticos que estavam sendo manifestos no meio de uma sociedade. Em outras palavras, política. Agora, quando nós entramos por veias de natureza política partidária, o que nós estamos falando, pelo menos me parece que a nossa compreensão aqui de todos, se eu estiver errado, depois os irmãos podem aí também colocar o seu posicionamento,
nós estamos falando exatamente a respeito de ideologias. Essas ideologias, algumas delas, nada tem a ver com o Evangelho. Outras, muitas vezes, têm pontos de contato com o Evangelho. Mas, para nós, como cristãos, me parece que nós deveríamos, sobretudo, estarmos apegados aos princípios do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não se reduz a uma mera ideologia social política. Ele tem um anúncio muito mais elevado do que esse. É nesse sentido que nós estamos dizendo que o Evangelho ele pode ter pontos de contato, de confluência com algumas ideologias de partidos políticos, mas, e em outros casos ele pode estar completamente oposto, contrário a isso, mas em qualquer caso nós devemos pensar que o Evangelho está mais elevado. Por isso, eu penso que qualquer ideologia político-partidária, ela é muito reduzida, se colocada em comparação ao Evangelho, que é muito elevado e que é para além de qualquer compreensão partidária política. Bom, vamos então agora à pergunta, que é como é que o cristão pode ajudar na política? Primeiro, acho que não tem como fugir da questão da ética. Eu acho que o cristão, acima de tudo, ele é alguém que se posiciona eticamente em relação às questões sociais, não só em relação às questões espirituais. Segundo, eu acho que o cristão, de uma maneira geral, ele precisa ser também uma voz profética. E essa voz profética ela não se aplica apenas a temas espirituais, até porque nós cremos que aquilo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. É isso que a Bíblia nos ensina. E eu creio também que o cristão precisa também ser alguém que, em muitos casos, ele experimenta uma inconformidade santa com aquilo que está acontecendo. E nesse sentido de experimentar essa inconformidade santa, ele também é alguém que pode sim exercer o seu direito cidadão de denunciar, de repente até de protestar de alguma forma, né? Claro, seguindo os preceitos bíblicos, sem fugir disso. Mas essa questão da inconformidade, talvez eu falo isso muito por mim, porque se tem uma coisa que me incomoda muito, é a injustiça. Eu me sinto assim, bastante incomodado com práticas de injustiça. É claro que eu não estou falando isso com base em justiça própria, eu estou falando isso com base naquilo que a Bíblia diz que é justiça. E eu creio que dentre outras coisas, a política até por aquilo que a Bíblia diz, ela é um instrumento de aplicação de justiça, um instrumento que Deus deseja usar como aplicação de justiça. Agora, quando isso não acontece, é natural que a gente fique revoltado, fique chateado, Agora, isso tem que ser controlado, Essa inconformidade, ela tem que ser, até nesse aspecto, tem que ser uma inconformidade santa. Agora, alguém perguntou sobre a politicagem, e talvez a maior evidência da injustiça seja a ausência da prática correta da política para a existência da prática da politicagem. E o que é politicagem? É você realizar política para interesses pessoais, apenas interesses egoístas, egocêntricos, apenas visando algo para o benefício próprio de quem pratica a política. E esse não é o fim da política. Ou de um grupo, né, de um pastor? Grupo, Às vezes não é nem em benefício próprio da pessoa, mas pode ser, inclusive, pode haver politicagem quando uma igreja lança um candidato, vota nesse candidato para que esse candidato seja alguém que beneficie aquela igreja. Usa o poder da igreja, usa o poder que a igreja tem no sentido de números. Sim. E no sentido de convencimento, porque isso realmente existe, para que alguém que seja tido aí como um candidato correto seja eleito, mas pensando apenas em ter benefícios para o grupo que elegeu. O exemplo, assim, claro, tem muitos outros exemplos. Esther fazendo uma função diante do rei, libertando o povo. Nós temos Daniel, que havia nele um espírito excelente, não porque ele conhecia sobre política, conhecia sobre o governo ali da Babilônia, mas, sobretudo, porque ele... Não, sim, eu vou entrar nisso. Sobretudo porque ele tinha um relacionamento com Deus. 3 vezes ao dia ele se colocava diante de Deus. Agora eu pergunto, qualquer homem e mulher de Deus que tenha contato com Deus, que busca conhecimento da palavra, que se informa, olha, é um cidadão em potencial para fazer diferença nesse mundo. Ser sal e luz.
salgar, temperar e iluminar as trevas que existe nesse meio político. Outra coisa, José, bem lembrado, José, se a gente vê o começo da história dele, muitas injustiças, mas tudo caminhou para que cumprisse um propósito. O que é propósito? Próteses, antes, teses, lugar, antes um lugar. O que é prótese? Não, aquilo que supre aquilo que foi perdido. Presta atenção, ele vai para o Egito, na casa de Potifar, injustiçado, depois ele é preso, depois ele é lembrado pelo copeiro, porque em virtude de um sonho que o faraó teve e não teve alguém que pudesse, mas o copeiro lembrou, tem alguém, olha só, que maravilha, José é chamado, ele revela o sonho de faraó, rei, e um presidiário, revela, esse presidiário, ele revela para o faraó e se torna governador do Egito. E olha que interessante, quem administra tudo isso é José. Ele revela o sonho e ele administra. Se torna um governador que durante 7 anos administrou muito bem, depois durante 7 anos de escassez, por causa da boa administração que teve, beneficiou tanto os bons como os ruins, e não em favor do seu povo, e isso me parece que alcançou outras nações. Então está aí, alguém que faça diferença, que não está governando para uma igreja, mas que está governando para um país, e cujo o país deve ter Deus como o seu rei. Lembrando que só existe política nesse mundo, irmãos, porque a gente sabe que no meio do povo de Deus, alguém o desprezou. Porque Deus seria, do começo ao fim, o nosso Senhor. Nós não precisaríamos dos homens para nos governar. Se a gente soubesse desde o começo a submeter a Deus. Agora a gente tem que entender isso e respeitar a autoridade que Deus instituiu. E também, essa ideia de como que o cristão pode auxiliar na política, eu acho que de várias formas. Mas me parece assim que a intenção talvez seja, inclusive, da gente refletir sobre o fato de termos verdadeiros cristãos engajados em ações não apenas de política nesse campo mais abrangente, mas talvez até em postos que são postos de autoridade, postos de governo. Eu acredito que Deus vocaciona o seu povo para vários segmentos, inclusive o segmento político. Há um texto, que é Isaías capítulo 1, verso 17, que nos diz que nós devemos atender à necessidade do mais fraco, repreender o opressor, defender o marginalizado, que nós devemos praticar a justiça, atender às necessidades do órfão, da viúva. O que é isso? Isso é um chamado para um engajamento político. Agora, eu penso que a pessoa tem que ter, primeiro, a gente precisa entender se ela tem vocação política, se ela tem uma agenda política, se ela possui toda essa qualificação e conjunção de fatores que vai ajudá-la a exercer esse papel na sociedade e abençoar, estando num posto de poder público. Eu diria o motivo, né? Se é a vocação mesmo, né? E qual o motivo que está impulsionando essa pessoa à política? Acho que esse é o grande segredo, aí nós teríamos homens e mulheres melhores como políticos. Pastor não, eu vou encaixar uma pergunta aqui, eu vou falar para a Josi ou para o Erlon, não sei qual dos dois fez a pergunta, mas eu vou encaixar uma porque tem a ver exatamente com o que o pastor estava falando. O Evandro falou assim, seria ilusão pensar em cristãos íntegros na política? Porque percebo que pensar em chamado à política está um pouco distante da nossa realidade. Diferente de outras profissões que, se o cristão não for íntegro, não vai se corromper como o político se corrompe. Há possibilidade de ter um cristão íntegro na política? Com certeza. Eu só não sei se ele vai conseguir governar. Certo? Porque por causa dos conchavos, muito difícil. Muito difícil. Agora, é possível, se Deus tem um propósito maior, é possível que ele consiga, assim como Daniel, no meio daqueles que o invejavam, presta atenção, um chamado mesmo, um chamado de Deus. O invejavam, quiseram ir contra ele.
Deus não permitiu, ele foi até o fim. E nunca mais Daniel voltou para sua terra, ficou na Babilônia. Ele morreu lá, viveu aquela realidade, no meio da idolatria, do paganismo. E ele fez diferença. E olha que interessante, a intenção aqui não é eu mudar todo um povo, é eu ser fiel a Deus onde eu estou. Dentro da minha casa como marido, dentro da igreja como pastor, dentro do meu trabalho, numa faculdade, é isso. Eu penso que é possível sim. Agora eu não sei, dependendo do contexto político, se eu conseguiria ir até o fim, se eu não fizesse o que eles quisessem que eu fizesse. Acho que... Obrigado, pastor. Tem uma parte do texto de Romanos 12:8, que diz assim, vem falando sobre os dons, ele diz que se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Eu acho que o cristão na política, ele precisa ser responsável, né? Com as decisões que ele toma, com as posições que ele assume. Acho que Daniel, José refletem isso de uma maneira muito tranquila, muito forte, muito sólida, né? Porque a liderança, ela traz sobre si muita responsabilidade. Então, e essa responsabilidade, ela tem que ser isenta da posição político-partidária que, infelizmente, reina sobre isso. E aí eu concordo com o pastor, que realmente, no contexto que nós vivemos, exercer essa responsabilidade alheio aos conchavos, ou à politicagem, como foi dito, é algo extremamente difícil nos tempos atuais. Eu ia citar aqui, junto com essa, na esteira histórica desses personagens bíblicos também, da história da igreja, que valeria a pena aqueles que tiverem interesse assistirem ao filme Amazing Grace, que fala a respeito... durante o filme você vai também ouvir a respeito de um político chamado William Wilberforce, que fora um político inglês que lutou com todas as suas forças ao longo de toda a sua vida pela abolição da escravatura, e no final da vida ele viu aquele desejo e aquela plataforma política ser concluída com a abolição de fato. Então, é possível que pessoas íntegras lutem e tenham sido colocadas naquela posição por Deus. Eu gosto muito da história que diz que John Newton, que fora um pastor dessa época, e tem tudo a ver com a história do hino Maravilhosa Graça, que um determinado momento que Wilberforce queria desistir da sua vocação por causa de todas essas dificuldades que existem, essas pressões que existem, ele escreve uma carta para Wilberforce e diz, citando as palavras que foram ditas a Esther: talvez tenha sido para esse momento que Deus te levantou. Ou seja, muitas vezes Deus tem pessoas-chave em lugares específicos para cumprir funções propositais para a realização de uma tarefa específica. Então nós precisamos de fato crer que sim, é possível. Se Deus levantar, Deus sustentará. E algo que foi dito aqui, até exemplificando o que é política, o que é politicalha, o que é uma política partidária e tal, o que eu percebo e que faz ainda o que eu percebo que faz muito mal, infelizmente, na nossa política, é que há uma confusão nesse aspecto, né, nessa definição de política e politicagem. Então, geralmente, quando você fala, o pastor falou agora há pouco, olha, nós fizemos uma ação semanas atrás aí, vamos fazer outra, que foi uma ação política. E talvez a pessoa, ao ouvir isso, já fica arrepiada, né? Já fala, olha, a igreja está política. Então, isso é importante a gente falar e deixar isso muito bem claro, né? Que a política, ela é real, ela existe, ela é para o bem e ela está aí disponível para favorecer a sociedade como um todo, né? Para favorecer a comunidade, para criar ferramentas para que a gente possa fazer isso ser uma realidade. Isso é a política. E a igreja
faz a política, mas não a politicagem. Só queria fazer esse porque realmente, quando a gente fala em política, logo vem ao nosso coração, à nossa mente, a politicagem, a negativo, infelizmente. E talvez, dentro desse contexto que nós estamos discutindo hoje, falando dessas possibilidades de como o evangélico, de como o cristão pode participar da política, talvez esse seja um caminho para a gente tentar mudar isso um pouco, né? Pelo menos essa imagem tão negativa que os homens públicos no nosso país, principalmente no nosso país, isso é claro que afeta o mundo todo, mas em especial ao nosso país, onde a gente vive, onde a gente está acostumado, no estado, na nossa cidade, enfim, em todos os locais, a gente percebe, infelizmente, algo muito negativo e pejorativo quando a gente fala em político, né? Tanto que muita gente que você, de repente, acredita que poderia ser um bom representante, você sugere isso, o cara fala assim, Deus me livre, não é isso? Não quero ser hostilizado, não quero ser estigmatizado. Cara, eu fico perguntando às vezes, como é que a mãe de muitos políticos os enxergam, né? Muitos dos políticos que nós temos hoje, possivelmente as mães, os pais se foram. Eu estou pensando nos meus filhos. E eles dizem que tem duas, né? Uma de verdade e outra que eles levam para a política. Pois é. E eu fico pensando nos meus filhos. Eu não exatamente agora eu não sei o que eles serão, mas hoje porque a primeira política que tem que acontecer tem que ser dentro da sua casa. Você cria os seus filhos ensinando, eles aprendem ensinando, sendo repreendidos, educados ensinados, repreendidos, corrigidos e educados na justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Somente de Deus? Ou as de fora? Eu estou pensando aqui, quem serão os meus filhos? E depende de mim cuidar dessa herança, cuidar desse galardão, cuidar dessa flecha, para que eu não seja envergonhado. Tem muitos políticos que estão envergonhando as suas esposas, os seus filhos, os seus pais. Infelizmente, se fossem bem educados, tivessem princípios da palavra, aí eu estou puxando a sardinha para nós, porque viver o evangelho de Jesus Cristo faz diferença. Faz diferença. E, infelizmente, nós não temos todos os políticos disponíveis cristãos para nos atender, né? Mas eu penso que a primeira educação, o primeiro ensino acontece em casa, formando o caráter dos nossos filhos, ensinando a realidade de não roubar, de não xingar, de se perdoar. Quantos políticos doentes emocionalmente nós temos no nosso Brasil? Muitos, não são poucos. E que de repente eles têm uma sua fuga nessa política, nesse poder, a qualquer custo. Não estão pensando nos outros como prática de justiça, mas estão pensando no seu. Infelizmente, nós temos essa realidade, mas também, felizmente, nós temos Deus, nós temos discernimento de Deus, temos o Espírito dentro de nós, que nos dá direção para reagirmos de forma correta. Me parece que a oração, a leitura da palavra, sempre foi a melhor opção nossa como igreja, diante das injustiças desse mundo. Pastor Juba, tem novas perguntas? Nós estamos caminhando para o final aqui, eu não quero deixar a Josi de fora, porque a Josi fez a pergunta lá atrás, eu encaixei com a outra, e é uma pergunta política teológica no meio de tudo isso aqui, ó. A Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus. Mas por que desde o início, quando olhamos a história, né, do mundo, as autoridades agem totalmente de forma contrária aos preceitos de Deus, sendo corruptos, violentos e principalmente totalmente indiferente ao seu povo e nação? Como que a gente mescla isso aí? Alguém quer ter a oportunidade? Tenho o privilégio. Não, eu penso que nós precisamos entender que, na verdade, toda autoridade, ela também é humana. Se é humana, ela está sujeita a essa vulnerabilidade da corrupção, da depravação total. Se a gente pensar nisso teologicamente, a gente precisa passar pela ideia de que há uma corrupção latente no ser humano, de que há uma depravação no ser humano, né? De que o homem, o ser humano, de qualquer que seja
a ala, seja direita ou esquerda, ele nunca é inocente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, erros, prejuízos, destemperos, ações desmedidas que geraram malefícios, prejuízos, sempre vão existir. É complicado só as generalizações, né? Eu acho que ao longo da história, toda a autoridade imposta foi ruim, toda foi contrária aos predicados que Deus havia determinado. Então, eu acho que essa generalização só é muito complicada. Existem sempre autoridades corruptas, sim, que agem em benefício próprio, em benefício de um grupo que querem proteger. Enfim, esses erros sempre vão existir ao longo da história. Agora, isso não nos isenta do nosso compromisso com Deus. Qual é o nosso compromisso com Deus? Orar pelas autoridades e não sermos pessoas que agem de uma maneira contrária, no sentido de torcer para que tudo dê errado. Às vezes nós estamos nessa torcida, né? Aqueles que não gostavam da esquerda torciam para que tudo desse errado. Aqueles que não se adequam aos preceitos da direita torcem para que tudo dê errado. Enquanto a nossa postura como cristãos seria, sobretudo, orarmos e pedirmos: Deus, nós queremos ter paz, nós queremos ter um governo justo, nós queremos ter pessoas que ajam de maneira correta. É esse o nosso desejo. Eu penso que, se nós formos verdadeiros cristãos, nós jamais vamos deixar de orar pelas autoridades, pelo governo, e pedir que nós vivamos vida tranquila e em paz. Muito bem, é isso mesmo. Pastor Juba. Gente, o pessoal pegou fogo no final. Eu estou com um monte de pergunta aqui, eu não sei como que nós vamos responder. Fácil, agradece, manda um abraço, diz um Deus abençoe. Como é que você é? Você tem mais experiência. Ô Marcos Vinícius, me ensina quando está chegando no final e tem um monte de pergunta para fazer. O que eu faço? Fala assim, rapidinho, tem 30 segundos para cada pastor e manda uma para cada. Não, o Ismael pergunta aqui, vou resumir a pergunta dele, porque ele fala sobre essa política que mira o ser humano e o bem da humanidade e uma ética comum. Né? Jesus, na missão do reino, fala sobre esse amor incondicional e tudo mais. E a corrupção vem, que é como se fosse a serpente para envenenar o coração do homem. Como vencer essa corrupção? Como vencer esse mal que há na sociedade? Essa é a primeira. 30 segundos, pastor Tiago. Tá. Eu acho que qualquer pessoa que se aventura pelo meio político, antes de qualquer coisa e diante de todos as características que ela deve ter para entrar nesse meio, uma delas, eu acho que é super importante, é saber se controlar. O controle de si é algo que tem que ser muito vivido, muito, muito real, para que ela possa, de fato, exercer o controle político, entre aspas, sobre outras pessoas. Muito bem, aprovado. Pastor Juba, mais uma pergunta. Tem uma aqui falando: o Brasil é o segundo em desigualdade no mundo. Como que vamos combater as injustiças com políticas de acúmulo e não de distribuição de renda? Pastor Guto, nosso distribuidor de rendas. Vamos lá. Pastor Caio, perdão. Ok. Bom, essa ficou complicada. Essa aí pega. Mas... Não, mas... O que você faria? Não, pensem em como combater a injustiça social. Qual é o papel da igreja no meio? Vamos trazer para a nossa realidade. Né? Eu vejo que a gente tem políticas que são muito assistencialistas e aí a gente acaba não vendo as necessidades sociais sendo realmente realizadas, né? Por isso que lá no início eu falei da questão de políticas de governo e não políticas partidárias ou pessoais, né? Normalmente a gente vê ações políticas que geram assistencialismo e não transformação da realidade social e, consequentemente, a distribuição de renda. Boa, pastor. Tem mais uma aí? Você viu como foi rapidinho? Você viu como é que resolveu? Pode falar não, por favor. Eu queria falar sobre a questão da corrupção, né, e da justiça social. Lembrando que a corrupção ela é uma
possibilidade a qualquer momento e qualquer um daqui, certo? Qualquer um de nós aqui, a corrupção, ela pode acontecer. Porque ainda nós somos pessoas que têm a natureza pecaminosa. Agora, o diferencial, a luta que existe entre nós aqui, é que nós fomos encontrados pelo Evangelho, que nos converteu, nos regenerou e nos deu a possibilidade agora de obedecer a Deus através do Espírito e viver uma vida espiritual. Quando a gente fala dessa corrupção política, a gente entende que pela ganância, pelo poder, eles fazem mau uso do desejo. A palavra corrupção significa isso, mau uso do desejo. Quando eu penso em temas como sexo, o dinheiro, o poder, eu posso fazer mau uso desses temas. Mas quando eu faço de forma correta, todo mundo sai beneficiado. Todo mundo, Deus é glorificado, pessoas são alcançadas, a distribuição de renda acontece. Agora, é utópico isso? Pode ser utópico, mas, de repente, Deus fica pensando assim, olha, eu sei que não vai ser perfeito, mas eu quero ver o empenho de vocês. Eu quero ver uma igreja que obedece. Eu quero ver o meu povo pelo menos, agindo, pensando como eu penso, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e fazendo acontecer aqui embaixo. Para a gente fazer uma boa política, nós não temos que ter o princípio do amor ao próximo, né? Não dá para fazer política para o bem da população se eu não tiver amor. Não é isso, ou eu estou equivocado? Será que dá para a gente imaginar que nós vamos ter aí homens públicos e uma política melhor para a sociedade de uma maneira justa, sem o amor pelo próximo? Sem o amor mesmo, o amor que Jesus nos ensinou e diz que nós deveríamos ter, assim como nós amamos a nós devemos amar o próximo, porque se eu faço por amor a mim, eu vou ser corrupto. Se eu tiver amor pelo próximo, eu vou fazer para todos, não é isso? É a essência. Inclusive, só para acrescentar, o Samuel coloca que a igreja deveria fazer mais isso, muito legal a iniciativa, os cristãos em geral estão se ofendendo e se esquecendo do princípio do amor de Cristo. Nós precisamos atrair o reino de Deus, não é essa oração que Jesus nos ensina, venha o teu reino? Eu acredito que existe uma compreensão presente dessa oração, venha o teu reino, não é apenas uma oração escatológica para o futuro, mas também presente. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso quando os valores do reino estiverem presentes no nosso meio. Esse é o chamado para ser igreja. A pergunta anterior sobre a distribuição de renda, a gente tem que combater esse acúmulo aqui para distribuir ali. A ideia é o seguinte: por mais utópico que pareça, e talvez o seja, mas como igreja nós somos chamados hoje, agora, para atrair o reino de Deus. E como é que nós atraímos o reino de Deus aqui? Com uma bandeira, agora o reino de Deus é aqui? Não, com valores. O reino de Deus se manifesta no nosso meio através de valores, através de ética, através de características palpáveis. Por exemplo, vida. Por exemplo, como é que a gente... e aqui eu estou falando como pastor. E tudo que eu falo, eu estou falando como pastor. Mas, falando como pastor, eu digo, nós precisamos atrair os princípios, por exemplo, da generosidade. A Bíblia nos fala sobre generosidade e solidariedade como princípios do reino de Deus. Quando eu falo sobre isso para a minha comunidade, eu não estou dizendo você não pode ter o que você tem e você tem que dar o que você tem para aquele. O que eu estou dizendo é o seguinte: se aquele que tem tiver um coração generoso e solidário, aquele que não tem será alcançado por esses benefícios. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus entra em Jericó, a gente tem tempo? Vamos lá, quando Jesus entra em Jericó, pouquinho antes de entrar em Jericó, tem um homem que está em situação de mendicância, numa situação de indigência, pedindo esmola. O homem é cego, naquela condição, e ele vem até Jesus, e ele precisa de um toque de Jesus. Aquele mendigo é tocado por Jesus e segue Jesus para entrar em Jericó. Isso está em Lucas 18, 19. Quando Jesus entra em Jericó, no capítulo 19, ele se encontra com um homem muito rico, diz a Bíblia. E esse homem é Zaqueu.
E eu fico pensando o ajuste social que Jesus estava realizando quando entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende dos seus pecados, diz: hoje eu decido dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes. Me parece, não está no texto, mas eu fico imaginando Jesus chamando Zaqueu de canto, dizendo: Zaqueu, vem cá, já que você se converteu mesmo ao Evangelho, os princípios do reino estão presentes na sua vida, deixa eu te apresentar aqui o meu amigo. O Lucas não diz qual é o nome dele, mas ele estava numa situação de mendicância aqui na entrada de Jericó. Se você tem que começar a ajudar alguém e a distribuir a renda, então começa por aqui, porque o Evangelho não é um programa político, o Evangelho são valores, e quando esses valores entram no coração do homem, a sociedade é mudada. Por isso, a minha oração é: venha o teu reino, Amém. venha o teu reino, Senhor. Amém. Amém. Pastor Juba, tem mais uma? Amém. Não, eu quero só agradecer, eu estava aqui correndo, a Viviane tinha uma pergunta, o Moisés também, não vai dar tempo de responder as perguntas de todos. Eu queria aproveitar esse tempo final e pedir para o pastor Jean, nós temos 2 recados. Um recado sobre o jejum, que nós faremos um jejum das mãos estendidas agora para o inverno, pensando no inverno. E nossa comunidade, nós temos a ceia domingo. Então, para lembrar, o pastor dá esses 2 recados aí antes da gente encerrar. Nesse domingo, então, dia 3 de maio, nós vamos ter a nossa ceia, que vai acontecer novamente a semelhança do que aconteceu na Páscoa, dentro das nossas casas, nos nossos lares. Então eu queria que você pudesse disseminar essa notícia aí também, para aqueles que não estão assistindo. Coloque nos grupos da igreja de que neste domingo nós teremos a ceia do Senhor. Compre o pão, compre o seu suco de uva, prepare a sua mesa como ficaram bonitas as mesas da Páscoa. Prepare a sua mesa também, para que nós possamos realizar a ceia do Senhor neste domingo. Tá bom? E aí você organiza bem a sua mesa e no domingo a gente vai orientar nesse momento da ceia do Senhor. E no dia 30 de maio será um sábado, nós vamos fazer mais um jejum das mãos estendidas. Durante todo o dia nós estaremos em jejum, de fato, mas também com um drive-thru funcionando aqui na igreja. E não precisará ser apenas no dia 30. Desde já, se você tem roupas usadas, cobertores, sobretudo agasalhos, né, para que as pessoas possam se abrigar nesse momento que o frio já está chegando, já está batendo a porta. Então, separe tudo isso, doe para a igreja. Nós vamos destinar isso para as pessoas que precisam, que necessitam nesse momento, moradores de rua, mas pessoas de comunidades carentes também. Então, no dia 30 de maio, nós vamos ter essa realização do jejum das mãos estendidas para o inverno, tá certo? Então já fique aí preparado, faça uma seleção no seu guarda-roupa e ajude essa iniciativa. Ok, peço ao pastor Caio agora que nos conduz em oração nesse encerramento, pastor. A gente quer agradecer a cada um de vocês que acompanhou a gente nessa noite, dizer que é muito precioso estar perto de você e que você estar nos acompanhando é aquilo que vem nos motivar a permanecer firmes naquilo que o Senhor tem nos chamado a ser. Igreja que atua e faz diferença nessa cidade. Vamos orar? Pai, o Senhor é maravilhoso. Como é gostoso quando a gente percebe o Senhor agindo, o Senhor nos ensinando, o Senhor reunindo sentimentos, pensamentos, ideias, mas todos eles alicerçados nos princípios e valores que a Tua Palavra nos ensina. Que o Senhor continue nos capacitando a participarmos e sermos, acima de tudo, sermos a igreja que atua dentro desta cidade e que promove a justiça social, a transformação social, que contribui na distribuição de renda, mas que, acima de tudo, clama para o estabelecimento do Teu reino em todas as áreas que existem aqui. Obrigado pelo privilégio que temos de fazer parte deste processo, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu queria só finalizar aqui que me veio à mente um livro, O Poder da Oração, que diz que nós somos convidados a governar com Jesus através da oração, que a gente possa então ter essa certeza no nosso coração, que quando nós oramos, nós governamos junto com Ele. Então que a gente possa ser desafiado a orar mais e mais, e essa, sem dúvida alguma, deve ser a chave aí para dias melhores. Deus abençoe a todos, ótima noite, domingo, 10 da manhã, nosso culto com ceia. Você não pode estar de fora, então já compre aí, conforme o pastor falou, o pão, o vinho, se prepare, faça uma mesa bem bonita aí e esteja conosco 10 da manhã. E amanhã, às 3 horas da tarde, a nossa live da Tarde da Esperança. Amanhã, 3 da tarde. É isso aí. Fique com a gente, que Deus abençoe a todos, ótima noite e até a próxima.